Fala pessoal, tô aqui novamente comentar um pouquinho sobre o Chelsea. A punição, né, de duas janelas sem registrar novos jogadores que o Chelsea tinha sofrido foi reduzida pela metade. Agora já em janeiro o Chelsea já pode contratar e eu tô aqui para comentar um pouquinho sobre isso. Não quero apontar nomes nem nada do tipo, não é o intuito do vídeo. É realmente comentar esse fator dos jovens feitos na casa, né, e dar minha opinião sobre isso, né, sobre os jogadores garotada da base, enfim, e se o time deve se reforçar no quesito técnico mesmo. Bom, eu acho que assim, a primeira prioridade de um clube é se estabelecer financeiramente. É uma organização como qualquer outra. E assim, por mais que a gente fale de futebol, que é um esporte, a organização tem que ter lucro. Não só pela questão racional, você tem que ser financeiramente sustentável, afinal de contas, caso você não seja, não tem o menor sentido você ter uma organização, né, se você tem prejuízo com aquilo. E outra questão é o fator humano, né, são várias pessoas que dependem, não só do Chelsea, do Burnley, do Manchester United, do Arsenal, do Barcelona, enfim, de vários clubes, né, afinal de contas são seres humanos. Então tem a questão racional e econômica e tem a questão humana. Indivíduos dependem daquilo, os jogadores, comissão técnica, os cozinheiros do clube, o departamento médico, enfim, todo mundo depende daquele clube. Não só os jogadores que recebem contratos milionários, como também o roupeiro do clube, o cara que cozinha no clube, enfim, todos eles dependem da instituição. Então também tem fator humano. Então, estabelecido essa saúde financeira da equipe, o segundo passo de um time de futebol, isso na minha opinião, como é que eu vejo, o clube tem que ser competitivo dentro das quatro linhas. Assim, competitivo de qualquer forma, não importa a forma que o clube seja competitivo, ele tem que ser competitivo. Não importa se ele vai usar garotos na base, não importa se ele vai sair contratando estrelas, né? O time tem que ser competitivo, óbvio, sem infringir nenhuma norma, né? Sem cometer nenhum crime e tudo mais, né? Você não pode também cair na imoralidade para você ser competitivo. Você tem que seguir as regras do jogo, né? Então, sendo financeiramente saudável, o próximo passo é você ser esportivamente competitivo. E o Chelsea, com essa punição de transferência, punição de registro de novos jogadores no meio do ano, pro início, na primeira janela, para a janela grande, janela de verão na Europa, acabou encontrando um cenário que muito provavelmente não aconteceria caso não fosse a punição mesmo, né? Afinal de contas, o time perdeu a sua maior estrela, um dos grandes jogadores de futebol mundial nos últimos anos, que é o Hazard, que decidiu vários jogos pro Chelsea, principalmente nessa reta final, nessas últimas 2-3 temporadas que ele passou. Ele foi extremamente importante, um dos melhores jogadores do campeonato inglês, melhores jogadores do mundo, disparado, inclusive na temporada passada, né? E assim, naturalmente o Chelsea iria ao mercado caso não fosse essa punição. Mas foi interessante ver o crescimento dos jovens. Os jovens entregaram muito, principalmente no primeiro momento. O impacto inicial foi muito interessante, né? Tendo Frank Lampard também, que a decisão novamente foi meramente emotiva, né? Baseada na história que ele tem no clube, muito mais pelo que a capacidade de entendimento de futebol do Lampard. Depois, é claro, assim, qualquer pessoa do Chelsea sabe isso. O Lampard não foi escolhido por mérito técnico, foi escolhido porque é um líder, foi um cara que fez um bom trabalho no Derby County, mas se fosse um técnico croata que fizesse um bom trabalho no Derby County, ninguém ia ligar, né? Não seria contratado pelo Chelsea. Enfim, mesmo que tivesse feito um ótimo confronto contra o Chelsea no Stamford Bridge, no jogo da Copa da Liga na temporada passada, não foi isso que credenciou o Frank Lampard para se tornar técnico do Chelsea, todo mundo sabe disso. Mas enfim, continuando. E acabou que assim, o Chelsea mirou em uma coisa e acertou em outra. Porque o time entregou. O Chelsea rende acima do esperado, isso é fato. O bom rendimento, né? Mason Mount, Tammy Abraham, né? O próprio Tomori, enfim. Por mais que vive um momento de baixo, o Mason Mount e o Tomori, até o Tomori é um jogador que é muito bom, mas que até vem errando tecnicamente. Sempre comentei isso. Ele é um jogador que vinha de boas atuações, mas com erros pontuais aqui e acolá que poderiam comprometer em alguns momentos, tendo sempre a pele salvada pelo Zuma. Mas enfim, ao meu ver, o Chelsea tendo condições de contratar nessa janela, e falando aqui de como eu iniciei aqui meu vídeo, um time tem que, em segundo lugar, depois de ser financeiramente saudável, ser esportivamente competitivo. Então, tendo condições de contratar, eu acho que não resta dúvidas que o Chelsea tem que contratar. Tendo condições, aparecendo as oportunidades, o Chelsea tem que contratar, gente. Assim, porque se a gente falar, por exemplo, da parte do ataque, o Chelsea precisa de mais uma alternativa de um meio atacante, um jogador que possa também fazer a função de lado em alguns momentos, né? Você falou em Jadon Sancho, eu não tô aqui para comentar nomes nem nada, tô dando um exemplo. O Jadon Sancho, por exemplo, surgindo uma oportunidade, poderia ser um nome interessante. Para a zaga, contratar um zagueiro consolidado, um zagueiro de nível internacional, de maior nível internacional, surgindo oportunidade, seria interessante de contratar, né? Lateral esquerdo é um setor frágil, um setor que assim, até você tem o Marcos Alonso, você tem o Aspilicueta, que já fez aquela função praticamente todos os anos do Chelsea,
depois da chegada do Antônio Conte, onde ele passa a jogar como zagueiro pela direita, mas enfim, é um jogador que fisicamente já não tem aquele fôlego que foi a grande característica do Azpilicueta, né? A grande marca do lateral espanhol nesse grande período que ele tem com a camisa do Chelsea, né? Quase 10 anos de Chelsea aí, desde 2012. Enfim, então assim, é um time que precisa de reforços, é claro. É óbvio que é muito interessante você ver a base, assim. Eu sou bem neutro em relação a isso, eu acho que isso é uma questão muito mais interessante pro torcedor. Eu, sinceramente, sou indiferente em relação a isso. Se você vai utilizar a sua base pra jogar ou se você vai contratar grandes estrelas. Eu, sinceramente, sou bem diferente. Pra mim, você pode ser competitivo de várias formas. Mas pro torcedor é legal, né? Ver o garoto que tem identificação com a torcida, que vive na arquibancada, o cara que era gandula tempos atrás e hoje é a grande estrela do time. Enfim, o torcedor gosta disso. Eu acho que pro torcedor é interessante. Na minha opinião, isso é indiferente. O time tem que buscar ser competitivo esportivamente, após, claro, ser financeiramente saudável de qualquer forma, né? E, ao meu ver, o Chelsea precisa de reforços. É um elenco que não é completo e que talvez numa fase mais afunilada da competição, de Champions League, até de Premier League, pensando em vaga para competições europeias, até buscando coisas maiores, não sei, que o Leicester vive uma fase muito grande, não sei se o Leicester vive uma fase muito boa, não sei se o Leicester vai conseguir se manter assim até o final, né? Mas enfim, talvez o Chelsea querer brigar ali, eventualmente, uma terceira posição, brigar com o Manchester City, afinal de contas agora está muito mais próximo do City do que do Liverpool, enfim, tem muito campeonato, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Nessa fase mais afunilada do campeonato, é importante você ter mais elenco, e um elenco de mais qualidade. E, na minha opinião, surgindo a oportunidade de contratar bons jogadores, o orçamento que o Chelsea tem depois da venda do Hazard, né, depois do caixa mesmo natural que o time tem para contratações, tendo a oportunidade de contratar bons jogadores, jogadores que vão acrescentar o elenco, na minha opinião, o Chelsea deve sim, porque o elenco teve um bom impacto inicial, vem entregando bem, por mais que não sejam necessariamente todos os jogadores jovens da base, né? Talvez nos últimos jogos, talvez o Tammy Abraham seja o principal jogador da base que vem entregando mais, né? Mason Mount tomou ali um pouco, talvez o Mason Mount até um pouco menos, assim, um jogador que caiu bastante rendimento, na minha opinião, não tá mais me encantando como me encantou na temporada passada no Derby County, nas primeiras rodadas, né? Um jogador que vem sendo bem pouco produtivo nos últimos jogos. O Tomori é um zagueiro muito interessante, tem muita margem para evoluir, apesar de tecnicamente errar em alguns momentos. É um jogador que tem muito potencial. É o zagueiro por baixo, o cara deixa composições de boa qualidade técnica com a bola no pé para conseguir iniciar uma jogada com qualidade, muito boa velocidade. Um zagueiro que eu gosto muito, apesar de ainda poder ter margem para evoluir um pouco mais. Enfim, no final, né, para sintetizar, é um elenco que é curto, é um elenco que tem muitos jovens, tem algumas peças bastante experientes, né? Tem Pedro, Giroud, Willian, que são jogadores que talvez até com uma sequência futura não sejam jogadores com que o Chelsea possa contar. Então, surgindo oportunidades de contratar jogadores que vão acrescentar o elenco, não tenho sombras de dúvidas que o Chelsea deve contratar sim, deve investir, afinal de contas, né, seguindo a minha opinião, o time, estando financeiramente saudável, estando financeiramente sustentável, tem que buscar ser competitivo da melhor forma possível. E tendo caixa para investir, ao meu ver, o Chelsea deve investir sim. Afinal de contas, é um time com... assim, contratar bons jogadores nunca é demais. Ter jogadores que vão acrescentar tecnicamente a sua equipe nunca é demais. E o Chelsea, tendo condição financeira, deveria investir sim, tá? Isso é a minha opinião. Escrevam aí o que vocês acham, né? Não precisa concordar comigo, enfim, essa aqui é a minha opinião. Deixem nos comentários o que vocês acham, o Chelsea deve contratar, não deve contratar, enfim. É isso, pessoal, espero que tenham gostado.